Amados irmãos e irmãs, caros telespectadores da Rede Vida, o canal da família, Jesus hoje no Evangelho não nos ensina regras de etiqueta, não é a lógica do texto. Ele não nos ensina qual talher tomar durante certas refeições, que tipo de copo, como usar o guardanapo. Não é esse o objetivo do Evangelho, quando aparentemente o lemos de maneira superficial. No fundo, nós estamos aqui num processo de educação da fé, de educação para o discipulado. Então, o centro da nossa reflexão diante desta atitude de Jesus é nos questionarmos: qual é o comportamento, qual é a atitude que devemos assumir para viver de maneira mais profunda a nossa fé e o nosso amor a Jesus? Olhemos atentamente o Evangelho deste domingo, que isso ficará muito claro para nós. Logo no capítulo 14, no versículo 1, nós estamos num dia específico da semana, é sábado, em hebraico, Shabat. Shabat era o dia consagrado à adoração a Deus dentro do judaísmo, até hoje é assim. E Jesus nunca foi contra a realidade de um dia consagrado ao Senhor. O que Jesus questionou é a interpretação do sentido desse dia. Lembremos-nos que Jesus em dia de sábado, ele curou as pessoas, ele exemplificou a misericórdia. Então, para o Senhor Jesus, um dia consagrado a Deus é também um dia consagrado a fazer o bem ao outro. Nós não podemos, em nome da religião, dizer: não, hoje é um dia consagrado a Deus, eu não devo estender a minha mão àquele que está caído, eu não devo ir ao encontro daquele que sofre. Não, pelo contrário, o amor a Deus sobre todas as coisas não é incompatível ao amor ao próximo. Na realidade, nós demonstramos o amor a Deus sobre todas as coisas quando somos capazes de servir a Deus na pessoa do outro. E diz que Jesus estava ali, foi convidado a comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Na cultura de Jesus, quando alguém convidava a pessoa para comer na própria casa, isso era sinal de intimidade. Podemos pensar então, será que esse chefe dos fariseus quer ter alguma intimidade com Jesus, no sentido de seguimento, de abertura do coração? Mas veremos que não é bem isso que se realiza. Quando nós lemos os evangelhos, parece-nos de maneira errônea que todos os fariseus eram pessoas ruins, hipócritas. Tanto é que o termo farisaísmo tornou-se sinônimo de quê? De hipocrisia na nossa língua. Mas isso não é verdadeiro. Nós não podemos generalizar. O apóstolo Paulo, antes de sua conversão, quando ele era Saulo, ele era o quê? Ele era um fariseu, educado por Gamaliel. Então, em todo grupo humano, você tem pessoas boas, pessoas coerentes, como também você tem pessoas incoerentes. Ou isso não acontece também dentro da nossa própria igreja? Católicos coerentes, mas que também católicos que não dão testemunho da fé. Então nós não podemos cair nesse problema da generalização, dizendo que todos os fariseus eram assim. Não é bem a realidade. Então nós temos que olhar para cada pessoa, em cada situação, independentemente do grupo a qual ela pertença, seja o grupo religioso, político ou social. Aqui logo no versículo 1 se diz que eles o observavam. Essa atitude de observar a Jesus é uma atitude negativa. Observam para quê? Para reconhecerem se Jesus de fato é um verdadeiro Messias, se ele vai cair em alguma espécie de incoerência. Mas a lógica do Evangelho depois ela inverte. Não são eles que observam o Senhor, é o Senhor quem os observa. Logo no versículo 7, aparece: Jesus notou, ou seja, Jesus observou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Aqui nós aprendemos lições preciosas para nós. Devemos ser pessoas que observam a vida, pessoas atentas, que não vivam de maneira mecânica, no instinto. Devemos ter aquela sabedoria de saber que nem todos aqueles que se aproximam de nós possuem reta intenção a nosso respeito. Às vezes seremos convidados a certos lugares, algumas pessoas se aproximarão de nós, mas nem sempre essas pessoas são de fato nossas amigas. Como desenvolver uma sabedoria diante disso, sem perder a paz do espírito? Jesus, em outra passagem, nos deu a regra: pelos frutos vós conhecereis a árvore.
Nós então devemos não ficar atento àquilo que a pessoa diz, mas àquilo que a pessoa faz, ao comportamento da pessoa. É o comportamento da pessoa que vai revelar aos poucos, dentro de um certo período de tempo, a sua real intenção em relação a nós. Continuemos o Evangelho e Jesus conta então essa parábola para levar as pessoas a uma certa reflexão. É muito interessante quando lemos o Evangelho, veremos que Jesus não tinha nenhuma preocupação com o politicamente correto. Provavelmente, se Jesus vivesse na nossa sociedade, ele seria, entre aspas, como se dizem hoje, uma pessoa cancelada das redes sociais e pela opinião pública. Imagine você convidando uma pessoa para a sua casa e dentro lá da sua casa, aquele convidado lhe falar algumas verdades. E por que Jesus faz isso? Porque Jesus não se importa com a opinião das pessoas. Jesus não veio para fazer a vontade das pessoas, mas veio para fazer a vontade do Pai. E não existe algo melhor do que a verdade. A verdade ela dói, a verdade ela incomoda, mas a verdade ela produz mudança. O problema é que nós vivemos numa sociedade que não aceita mais as verdades serem ditas, em que as pessoas querem viver aquilo que elas acham que seja verdadeiro, mas não é porque elas pensam que seja verdadeiro que seja de fato. Existe uma grande distância entre aquilo que eu penso e aquilo que é a realidade. Então Jesus, com a sua sabedoria, ele numa parábola convida então os presentes a refletirem. E como é essa parábola, Jesus convida então, fala sobre uma festa na qual então as pessoas se apressam a ocupar os primeiros lugares. Ocupar os primeiros lugares significa ter a preferência das coisas, ser privilegiado, ser o centro das atenções. Ocupar os primeiros lugares pode inclusive ser sinal de interesse. Então, no fundo dessa parábola, o que Jesus está dizendo? Não hajam na vida de vocês por interesse. Não queiram colocar aquilo que é a exibição, a aparência, a futilidade em primeiro lugar. Vocês devem viver a simplicidade e a humildade de coração. Não, portanto, não é o dinheiro que eu tenho, nem os títulos acadêmicos ou status social que me fazem ser uma pessoa melhor do que a outra. Na realidade, nós estamos no mesmo barco. Nós somos falíveis, nós somos humanos, nós precisamos um dos outros. Então Jesus aponta com essa realidade, ao querer ocupar o último lugar, não que ele elogie aqueles que se resignam diante da história, não é isso. Mas Jesus fala: busque viver uma vida não de aparência, busque viver a vida de simplicidade, e a própria simplicidade de uma vida humilde vai fazer com que aquilo que de bom que você tem, a sua inteligência, os seus dons, transpareçam. Porque é muito triste, vamos ser verdade, quando nós vemos uma pessoa que se diz ser tanta coisa, mas ela é incapaz de olhar para o menor dos irmãos. Pessoas que têm tanto saber, mas não são capazes de saborear a presença amorosa do outro da vida. Perdem uma parte fundamental da humanidade, deixam de se enriquecer com as outras pessoas, porque não existe um homem sábio que não possa aprender. E não existe nenhum homem ignorante que não possa ensinar, inclusive os homens mais sábios. Então é essa abertura diante da vida. E Jesus fala, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. O que é a palavra humilhar, que vem de humus, da terra? Ou seja, quem que reconhece a sua humanidade, a sua condição de fragilidade, a terra que temos dentro de nós. Se pararmos para prestar atenção, quem nós somos? Nós somos um no meio de talvez 8 ou 9 bilhões de pessoas, no terceiro planeta do nosso sistema solar, de uma das estrelas, que nós temos bilhões de estrelas na galáxia chamada Via Láctea, diante de milhões de galáxias que nós temos no universo. O que é o homem diante da grandeza do universo? Nós somos areia, poeira, somos passageiros. Então para que arrogância? Como diz o autor da primeira leitura: filho, realiza teu trabalhos com mansidão. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Olha que lição bonita de vida, é o caminho da sabedoria da vida. Depois, a segunda parte do Evangelho que nós hoje escutamos, Jesus dirige então a sua fala para aquele que o convidou, para o chefe dos fariseus. E quando ele fala, olha, não convides teus amigos, teus irmãos, teus parentes, teus vizinhos ricos, porque Jesus ficou observando que essas pessoas que ele convidou, no fundo tinham interesse em relação àquele que era
o que presidia a festa. Às vezes nós, infelizmente, experimentaremos isso dentro das nossas próprias casas. Pessoas que dentro de nossas famílias são interesseiras. Só se lembram de nós quando estão em dificuldade. Só se lembram de nós quando precisam de dinheiro, por exemplo. Pessoas que se esquecem do avô, da avó, do pai, da mãe, do parente conhecido, do amigo, e se lembram exatamente quando, num gesto de egoísmo, lhes é interessante. Quando Jesus fala para convidar os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, Ele coloca esse exemplo, por quê? Porque eles não podem dar nada em troca. Jesus nos ensina aqui a basear a vida na gratuidade, não no interesse, nem na troca, uma mão lava a outra. É difícil nós escutarmos essa palavra de Jesus, não é? Numa sociedade que foi a sociedade do interesse, a sociedade do espetáculo, da troca. Mas essa sociedade do espetáculo, do interesse, da troca, é a sociedade que está produzindo infelicidade. Por que as pessoas estão infelizes hoje? Porque muitas delas, depois, quando olham para a vida, se reconhecem que nunca tem um amigo verdadeiro, uma mão estendida, porque toda a vida foi baseada em relações superficiais. Então Jesus nos ensina o caminho da felicidade, que é o caminho da gratuidade. Eu estou na igreja não porque eu quero algo de Deus em troca, eu estou na igreja porque eu amo o Senhor. Eu ajudo as pessoas não porque eu vou esperar algo em troca, mas porque eu vejo Deus naquela pessoa. E para nós encerrarmos dentro do Dia Nacional do Catequista precisa ser humilde. O verdadeiro catequista não é aquele que se arroga no seu saber teológico. Hoje na catequese nós temos dois perigos, eu vejo como padre. O catequista ou a catequese que fica presa ao passado, não se abre à novidade do presente. Catequese só de decoração de fórmulas, catequese só sacramental. E do outro lado, uma catequese que elege uma teologia que não fale com as pessoas. Se eu sou catequista, se eu sou padre, pregador do evangelho, eu posso fazer o melhor discurso, ter a melhor oratória. Mas se eu não chegar ao mais humilde dos homens, aquele que é analfabeto, aquele que nem sabe ler e escrever, se as crianças não me entenderem, vão à minha teologia. A teologia bonita, a catequese bonita, é aquela que atinge o coração dos mais simples. Não dos primeiros que estão à mesa, mas dos últimos que precisam escutar a voz da igreja. A catequese, então, amados irmãos, não se dirige somente para aqueles que estão dentro da igreja, mas também para aqueles que estão fora. E que bom que você está aqui na Rede Vida, participando conosco, recebendo essa palavra, para que você também, como pai, como mãe, como cristão, possa ser o catequista que trilha o caminho da humildade, da sabedoria, reconhecendo que a vida é passageira, que nós somos humildes e somente um no fundo é grande: Deus, nosso único Senhor. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um fiel evangelizador. Ligue para 11 4200 8080.